Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre um tema muito procurado. Eu recebo muitos e-mails a respeito desse assunto, que é o seguinte: como escrever um livro motivacional que inspire as pessoas, que inspire o leitor. Bom, gente, a maioria dos livros, né, que a gente escreve aqui na Vidaria e dos e-mails que a gente recebe de pessoas que estão querendo escrever um livro, grande parte desse público, desses interessados, né, desses autores, querem que o livro deles seja motivacional, que motive e que inspire o leitor. Então o vídeo de hoje é um pouco longo porque eu dividi em duas partes. Um vai ser sobre falar um pouquinho da teoria, do que está por trás, né, da parte mais técnica desse tema. E o outro, eu vou trazer exemplos. Eu tô com uma pilha de livros aqui, de exemplos, tanto livros best-sellers, quanto livros que a gente publicou aqui na Vidaria, né, que cumprem muito bem esse papel de motivar o leitor e inspirar principalmente. Antes de mais nada, eu queria pedir para você, por favor, curtir essa página. Se você puder também seguir a gente no Instagram, Vidaria Livros. Me ajuda muito, né? Quanto mais pessoas acompanharem o nosso trabalho, mais pessoas vão poder ver e vai se tornar mais acessível para outros autores, escritores e pessoas que estão querendo escrever um livro. Então, se você puder também clicar no sininho, né, para você ficar recebendo sempre as nossas novidades e fazer comentários, agradeço muito. E ao final do vídeo, se você gostar, dá like no vídeo, tá bom? Obrigada! Bom, então agora o tema do nosso vídeo é como escrever um livro que motive o leitor. Eu preciso fazer um adendo, gente. Este vídeo não é sobre escrever livro de autoajuda, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo a respeito sobre essa questão, sobre esse tema que é bastante polêmico, mesmo porque o termo autoajuda tem se tornado pejorativo no mercado literário, pelo menos de pessoas mais críticas, né, com relação a determinados tipos de livros de autoajuda. Então este tema, né, este vídeo não é sobre livros de autoajuda, tá bom? São livros motivacionais, livros com histórias reais, ou sobre assuntos teóricos e técnicos e que inspirem, motivem o leitor, né, naturalmente. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou abordar um pouquinho a questão do que é um livro motivacional, né? O que inspira o ser humano geralmente, né? A gente pode pegar tanto livros quanto filmes. Geralmente, quais são os livros ou os filmes ou as histórias que você mais fica inspirado? O que acontece nessas histórias, né? Você vai lembrar, assim, majoritariamente, acho que em 100% delas, vai ter acontecido um grande desafio, né, que essa pessoa tenha vivido e ela provavelmente fracassou em alguma coisa, ou errou, ou sei lá, foi desafiada de alguma forma, que foi difícil para ela conseguir superar e só depois de muito lutar, batalhar, ela conseguiu. E aí a gente quando tá assistindo, a gente fala, caramba, né, olha, essa pessoa fez tudo isso e ela conseguiu mesmo assim, eu também posso então, né, e aí a pessoa fica inspirada e motivada. Isso daí, gente, primeiro assim, é natural do ser humano, é natural da vida, né, mesmo porque a vida não é só feita de sucessos, então é natural, qualquer vida de qualquer um de nós, sem exceção, tem algum problema, algum desafio, alguma coisa que a gente fracassou e depois a gente conseguiu superar, né? Todos nós somos, né, nesse caso, exemplos de histórias de superação, motivação, inspiração todos os dias, né? Eu não gosto da ideia de que apenas algumas pessoas possam ser. E aí, para poder embasar um pouquinho nosso assunto na parte mais teórica, como eu comentei, eu trago como referência a Jornada do Herói. Eu já gravei um vídeo sobre a Jornada do Herói, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link. Se você quiser, você pode procurar também aqui no canal. A Jornada do Herói, do Joseph Campbell, foi inspirada, né, no livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E ele fala, né, que o herói, né, baseado na mitologia,
ele diz que os heróis, né, e aí eu vou abrir umas aspas aqui, incluir as heroínas também, né, as mulheres, na verdade já tem estudos e tem publicações que falam que a jornada da heroína é um pouco diferente. Eu vou estudar essa temática, eu já estou estudando para gravar um vídeo bem legal sobre a jornada da heroína em específico, mas a jornada do herói já está subentendido a jornada do ser humano. Quando a gente fala, né, herói, a gente está falando do ser humano, todos nós passamos por esse ciclo que é natural ao ser humano, né, que é o ciclo. A gente está lá na nossa vida comum, cotidiana, fazendo as mesmas coisas sempre, de uma forma automática na maioria dos casos, né? Até que surge um evento, um episódio, que faz com que a gente saia dessa rotina, dessa zona do conforto, né? Como tem falado hoje em dia, né? Essa expressão também tem sido muito polêmica aí, algumas pessoas são contra, algumas pessoas são a favor de usar essa expressão, mas enfim, faz com que a gente, independentemente da palavra, faz com que a gente saia daquele lugar que a gente está, daquele momento, e a gente obrigatoriamente tem que mudar, né? Por exemplo, agora eu estou gravando este vídeo no momento da crise do coronavírus, né? Onde muitos de nós, de repente, precisou superar coisas inimagináveis. Às vezes, desde questões financeiras, né? Precisou se reinventar porque o trabalho simplesmente parou de existir, até mesmo pessoais, às vezes no convívio, às vezes, né, no convívio excessivo com determinados familiares, ou até mesmo no momento ficando muito sozinho, no isolamento. Então todos nós provavelmente vamos ter uma história para contar quando acabar esse momento histórico da humanidade, né? Então, gente, voltando ao assunto da jornada do herói, então é isso. A primeira fase, são 3 fases grandes, né? São 3 grandes etapas que esse herói passa. A primeira, então, como eu já falei, é a da vida comum. Aí acontece um grande episódio que tira você daquele momento, no caso o coronavírus, como no exemplo que eu falei, ou um desemprego, ou um luto, ou um casamento, ou uma guerra, ou qualquer coisa que de repente te tira da zona do conforto, uma crise existencial, um problema de saúde grave, enfim. E aí você é obrigado a lidar com aquilo e não é fácil, nunca é fácil, né? Nunca, na jornada do herói, na história do ser humano, vai ser difícil sempre, sem exceção, porque se for fácil, não vai ter cumprido esse papel e aí, no caso, não vai se concretizar a próxima etapa, que é a transformação. Então você volta, né, depois desse episódio completamente novo, renovado, transformado, cheio de aprendizados, e é aí que se conclui a jornada, né? E é aí que também, se você for, a gente é bem comum entre os estudiosos da comunicação, de storytelling, né? E é bem comum até mesmo o uso dessa teoria, né, para redação de peças publicitárias, filmes, né? Uma vez eu fiz um curso muito bom com o professor Edivaldo Pereira Lima, que ele é um especialista em jornalismo literário, e ele trouxe pra gente o exemplo do Indiana Jones e acho que é o Cálice Sagrado. Me corrijam se eu estiver errado. Esse episódio é muito legal, esse filme é muito legal, retrata exatamente a jornada do herói. No final é muito emocionante. Eu nem gosto muito de filmes de ação assim, mas eu assisti o filme e gostei bastante porque eu pude acompanhar toda a jornada do herói acontecendo ali. Então, gente, esse assunto é essencial quando a gente fala de escrever um livro motivacional e que inspire o leitor. Agora a gente vai entrar um pouquinho dentro da questão dos livros agora da vida real, né? A gente está aqui falando, provavelmente, se você está me assistindo, você é ou uma pessoa comum que tem o sonho de escrever um livro, ou você é um profissional que tem uma história para contar profissional e que você quer passar adiante e motivar as pessoas, inspirar as pessoas, ou você está querendo escrever o livro da sua família, tem algum ente querido que é uma inspiração para você e que você quer que as pessoas leiam e se inspirem também. E é por isso que eu falo que a grande maioria das pessoas que procuram a Vidaria Livros procuram querendo escrever um livro motivacional, porque realmente o nosso público alvo são essas pessoas, né? Nossa editora trabalha com esse tipo de livro, que são histórias reais. E aí eu ouso dizer que toda história real vai motivar ou inspirar, se ela for contada de uma forma, da forma correta, porque vai estar baseada nessa teoria, e essa teoria é baseada na mitologia, que por sua vez é baseada na vida humana. Bom, gente, então, tá. Agora a segunda parte deste
vídeo, como eu prometi. Eu vou trazer alguns exemplos de livros, são muitos livros, eu tô com uma pilha aqui, eu vou tentar ser rápida. Primeiro eu vou dizer, gente, que tanto se o seu livro é técnico, teórico, quanto é uma biografia ou autobiografia, ou uma história de um acontecimento, né, num episódio, de um momento histórico, essa teoria ela vai estar por trás, porque vai estar falando sobre a vida humana, né? Então, por mais que você seja um profissional, no seu momento profissional, você provavelmente vai ter passado por altos e baixos, vai ter vindo desafio, você vai ter superado. A mesma coisa na nossa vida comum, cotidiana, na nossa vida pessoal. Então, eu trouxe exemplos na maior parte de histórias de vida e de livros técnicos também escritos aqui na Vidaria que a gente usou a jornada do herói. Primeiro, bom, eu estou organizando aqui, eu estou com uma pilha no meu colo, eu vou começar pelos livros comerciais. Ai, vocês ouviram um barulho? Caiu no chão aqui, eu vou pegar, com licença. Pronto, gente, peguei. Vídeo gravado, vídeo é assim mesmo, vídeo sem corte, como se eu estivesse ao vivo. Então vamos lá, gente. Então, ó, o primeiro que eu trouxe como exemplo é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Esse livro é um livro que realmente inspira quem lê, porque a gente vê como que as pessoas negras, né, como que elas já nascem com um desafio a mais, não há como negar, né? Então Lázaro Ramos conta memórias aqui de tudo que ele passou como ator, épocas em que ele sempre para ele era delegado um papel de algum escravo ou de algum trabalhador braçal, até ele conquistar mesmo assim, o respeito, né, como ator. Então é muito bacana e é uma história de vida. Então ele fala, né, os desafios, ele conta as dificuldades, ele não se ilustra como um grande ser superior que sabe de tudo, não, né? Ele conta ele como um ser humano real com seus desafios, né? Um outro que eu trouxe é da Luísa Marilac, Eu Travesti. Igualmente, né, por ser travesti, essa mulher passou por muitos desafios, e ela se coloca como muito frágil no livro. Isso é muito bacana, porque quando você vai lendo, você vê o ser humano ali, né? O ser humano que nasceu nas circunstâncias que ela nasceu, que passou pelo que ela passou e hoje está aqui para contar essa linda história, que inclusive foi escrita em parceria com a jornalista Nana Queiroz. Então é muito legal, recomendo. Um outro livro é o da jornalista Bárbara Gância, A Saideira. Aqui essa jornalista renomada que trabalhou na Folha por muitos anos, trabalhou também no GNT, ela conta a luta dela contra o alcoolismo, né? Não sei nem se é correto falar contra, mas acho que sim. E ela fala como foi difícil, e ela tendo nascido mesmo assim numa família de classe altíssima, então ela não é uma pessoa que nasceu numa família de baixa renda, ela nasceu numa família, teve assim acesso a tudo que a gente possa imaginar nesse mundo, e para ela foi um desafio, e mesmo tendo muito dinheiro, ela mesmo ficando em clínicas, ela tinha essa para enfrentar, então ela conta suas fragilidades aqui, ela conta como é que é ser alcoólatra, ela conta da sua dificuldade para no fim mostrar como que ela superou, né? Então muito bacana também este livro. Um outro que eu trouxe é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, acho que é assim que se pronuncia. Ele foi um psiquiatra, se eu não me engano, austríaco, que foi parar nos campos de concentração nazistas, e esse livro é muito forte. Por ser médico, ele teve assim alguns pequenos privilégios, tipo ter uma ervilha a mais na sopa durante o período do nazismo, no momento que ele estava lá no campo de concentração, e aí ele conta todas as dificuldades, mas o foco do livro é mostrar assim como ele, como psiquiatra na época, encontrou um sentido, por isso que chama Em Busca de Sentido, dentro do campo de concentração, que foi avaliar como que as pessoas faziam para se manter vivas naquela situação, né, se não a pior, né, situação já registrada na história da humanidade. E é muito inspirador, e aí no final do livro ele inclusive conta sobre a teoria que ele criou depois, né, de ter passado por tudo isso, que é a logoterapia, que é uma técnica utilizada até hoje por psicólogos para atender, né, na clínica, né, os pacientes.
tô falando um pouquinho rápido, gente, pro vídeo não ficar tão comprido, tá? O outro é esse aqui, chama A Long Way Home, é um livro, eu comprei a versão em inglês, mas é o livro que deu origem àquele filme Lion, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, eu não lembro em que ano, chama Lion. Tava no Netflix por um tempo, não sei se ainda tá, mas é um filme sensacional, é muito famoso esse filme, a história de um indiano que se perdeu da família quando ele ainda era criança e ele acabou sendo adotado por uma família de australianos. E a história é sobre a busca dele por reencontrar a família. É lindo, gente, é lindo. No final, assim, eu chorei horrores, tanto lendo quanto assistindo o filme. Eu recomendo fazer as duas coisas porque um complementa o outro, né? E é uma história real e também, né, ele conta ali como ser humano todas as dúvidas, todos os questionamentos que ele tinha, as dificuldades que ele passou, ele revela, né, não apenas assim, como eu sou o maior, né, em ter conseguido fazer o que eu fiz, não, ele conta todas as fraquezas, todas as dificuldades que ele teve nessa jornada, até mesmo sendo adotado por uma família australiana, sendo de uma cultura, de uma origem diferente, né, as dificuldades que ele teve, ser um filho adotivo e também um irmão que ele tinha, né, adotivo que ele tem, né, também, enfim, muito inspirador. Acabando. Agora esse aqui se chama 20 Mil Pedras no Caminho. É uma história de um ex-viciado em crack, que inclusive também é uma história que choca, porque era uma pessoa também de classe média alta, que teve acesso a, né, educação de qualidade, teve acesso a coisas que às vezes a gente julga, às vezes a gente olha para as pessoas que estão ali aqui em São Paulo, né, onde eu moro, na Cracolândia, a gente acha que são todas pessoas que não tiveram acesso, né? Esse tema é muito polêmico, eu não quero nem falar sobre ele para não me equivocar aqui, não falar coisa errada, né? Mas enfim, o livro que foi escrito é do Fabian Nasser, né, em parceria com o Jorge Tarquini, que é o jornalista, que inclusive foi meu professor. E esse livro é muito inspirador também, porque conta a trajetória, né, dessa pessoa que se livrou, né, o Fabian, que se livrou, né, do vício no crack. A gente sabe como que, a gente ouve histórias de como que é difícil se livrar, né, de um vício como esse, de drogas pesadas, né, e ele conseguiu após ter vivido na Cracolândia, né, então realmente é muito inspirador. E eu vou trazer alguns livros aqui da Vidaria também, porque recentemente a gente tem, então assim, você pode estar vendo esse vídeo e pensar assim, mas essas histórias são todas de muito extremo, essa que você está trazendo, né, campos de concentração, viciado em drogas, na minha vida não teve nada disso, as coisas que eu passei são bem menores. Mesmo assim, gente, a nossa história, ela pode sim ser fonte de inspiração. Por quê? Porque todos nós, como eu já falei, passamos por esses momentos e às vezes o leitor, ele também é um leitor que está numa vida um pouco menos, né, extrema, ele tá passando por problemas um pouco mais cotidianos e às vezes ou profissionais, né, no caso dos livros técnicos, que eu vou mostrar aqui um livro técnico em vendas, por exemplo, e que a pessoa vai se inspirar quando ela lê a sua história e ela vê as suas dificuldades e como você superou. É basicamente isso que inspira, tá? Então, o primeiro livro que eu trago, que é técnico, é o Moonshot Sales, que é um livro que a gente escreveu, que é do Augusto Salomão, né, que publicou aqui na Vidaria Livros. Ele é um vendedor, um executivo de vendas, e ele conta técnicas de vendas nesse livro, usando histórias reais dele como vendedor, desde quando ele começou na carreira até hoje. Ele já está há décadas, né, trabalhando como executivo. Ele é executivo, né, ele tem um cargo alto numa empresa, e ele conta como que ele foi aprendendo, como que, né, ele teve os erros dele como vendedor, vezes que ele falhou, e aí como foi que ele aprendeu que não era para fazer de tal jeito e sim de outro. E assim, ao ler a história, você se engaja, você se vê, né, em alguns momentos, para quem trabalha com vendas, fazendo o mesmo erro, e aí pensa, nossa, é verdade, eu devo mudar, devo fazer diferente. É por isso que inspira, tá bom? Um outro que eu trouxe é o Abrindo Portas, do Edu Giansante, também publicado pela Vidaria. O Edu, ele é o criador do eDublin, que é o maior canal sobre Irlanda para brasileiros, e ele conta a trajetória dele inteirinha, de como ele emigrou, né, de como ele foi morar lá na Irlanda, e também chegou lá sem saber falar inglês, e aí como que ele conseguiu emprego, e aí ele conseguiu um emprego fora, né, do que é mais comum, que às vezes a gente, como brasileiros, a gente pensa, eu vou lá morar no exterior e vou trabalhar sendo garçom. Não tem nenhum problema com ser garçom, inclusive
tem pessoas que lá fora se realizam melhor sendo garçom do que fazendo outras coisas aqui no Brasil, né? Então isso aí não tem nenhuma questão com isso, mas é que às vezes a gente quer trabalhar na nossa área de atuação, na área que a gente estudou, na área que a gente gosta, em outra área, sei lá. Isso é um tema que ele inclusive aborda muito profundamente aqui no livro, né? O que é trabalhar na área. Mas enfim, é inspirador porque ele acabou conseguindo o que ele queria, que era trabalhar numa grande empresa. Ele trabalhou no Dropbox, ele foi gerente global e depois ele saiu porque também não estava feliz, e ele fala das suas fraquezas, ele vai falando também as dificuldades que ele teve, o que ele não conseguia, que depois como ele conseguiu, no caso, como é que ele aprendeu a falar inglês. Enfim, gente, é inspirador. Tá acabando. Um outro que eu trouxe aqui é o livro do Tiago, que tudo é uma questão de adaptação. Tiago Vasques, né? Ele nasceu com um problema de paralisia cerebral e ele mesmo assim ele lida com alguns problemas de movimento nas pernas, passou por muitas cirurgias, mas ele queria fazer educação física. O sonho dele sempre foi trabalhar com esportes, e ele conta nesse livro como foi que ele conseguiu fazer educação física e realizar o seu sonho de ser professor de educação física e trabalhar com esportes. E aí tem um outro livro que é A Vida da Elisabetta Schneider, que foi o primeiro livro publicado por nós aqui na Vidaria, que conta a história dessa Oma, né, que já faleceu, que ela é uma inspiração, a história dela é uma inspiração para a família, e eles queriam registrar as memórias que todos os familiares tinham a respeito do que a Oma contava, do que a Oma foi na vida deles. E é inspirador por quê? Porque as pessoas contam a história sofrida que a Oma teve. A Oma foi uma imigrante, né, que veio da Bósnia para o Brasil na época das guerras, agora eu já não lembro mais, acho que se não me engano foi antes da Primeira Guerra. Chegou aqui, a gente sabe a história de todos os imigrantes, né, como que eles batalharam, como que foi difícil para eles se adaptarem aqui no Brasil, trabalhando no caso da Oma, ela não foi trabalhar em fazenda, eles vieram direto para São Paulo, tiveram que trabalhar com o que dava aqui, enfim, já não me lembro muito bem assim exatamente com que, acho que foi na época com café, com colheita de café, será? Bom, enfim, gente, tem que ler o livro, mas é um livro muito inspirador, porque você acaba vendo como que essas pessoas, né, superaram problemas que para hoje alguns de nós não temos mais, né, que é a questão de ter o que comer. Eles passavam fome, não tinham o que comer, e aí precisaram se virar e conseguiram, né? E parece que essa vivência, no caso da história da Oma, fez com que essa mulher adquirisse uma sabedoria muito grande que ela compartilhava aí para os filhos, netos, bisnetos e tudo mais, né? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro que se você quiser escrever um livro motivacional, você vai obrigatoriamente ter que contar as dificuldades que você passou para poder inspirar as pessoas. Não adianta você só querer falar, né, regras de como ser, no caso, como se dar bem em determinada coisa, como ser bem sucedido, ou como eu fiz para conseguir, né, ser o maior ou a melhor no que eu faço, sem você se revelar como ser humano, sem você se revelar como alguém que passou por desafios, porque o leitor só vai se inspirar e ter empatia, né, ao ler o seu livro quando ele se identificar, e ele só vai se identificar quando ele vê que você, assim como ele, é um ser humano que tem, né, que tem sucessos e fracassos na vida. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá like, como eu já disse, peço para curtir aqui o nosso canal, comentar com alguma dúvida, e até o próximo vídeo. Muito obrigada!